Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Steven Kyomen e este vídeo é sobre a introdução do hinduísmo. Lembrando que o hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, assim como também a tradição mais antiga existente. Seus textos sagrados foram todos manuscritos em sânscrito, a língua mais antiga do mundo. E esses textos falam de coisas que falam sobre coisas que todos nós questionamos, como por exemplo, quem nós somos, qual o propósito de nossas vidas, por que eu sofro. E este conhecimento também não pode ser datado, pois quando ele foi manuscrito, ele não representava quando havia sido criado. Por exemplo, a sua tradição era toda oral, então foi passando de geração a geração, até que, portanto, alguém foi lá e redigiu este conhecimento. É importante saber o que? Dos textos sagrados temos Vedas, que significa conhecimento, e são divididos em 4 volumes. Os Vedas falam coisas sobre o que é a matéria, como por exemplo o que é este banco aqui, esse braço, as coisas que vemos, o que é a matéria sutil, por exemplo os cosmos, assim como aquilo que não é matéria, o nosso espírito. Temos também os Upanishads, são textos que falam sobre a nossa alma interna, assim como aquela alma suprema, aquela alma que está por dentro de trás de tudo. Curiosidade é que estes textos são sempre o mestre e aluno conversando e eles meio que discutem sobre esse ensinamento. Temos também os Puranas e o Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra fala sobre o que é a verdade absoluta. Então ele discute o que é essa coisa que é por trás de tudo. Muito bem. Temos também o grande épico indiano chamado Mahabharata e também temos o Ramayana. O Mahabharata, na grande realidade, não é só um grande épico indiano, é o maior épico do mundo. E ele conta a história de um conflito entre 2 famílias. E neste conflito ocorre uma grande guerra. E também, neste contexto, temos um livro chamado Bhagavad Gita, que ele conta, antes dessa guerra ocorrer, uma conversa entre Krishna e Arjuna, no qual Krishna dá um ensinamento a Arjuna de uma maneira condensada, ou seja, resumida, dos ensinamentos védicos, ou seja, do ensinamento dos Vedas. Muito bem. Temos a Ramayana, que conta a história da aventura de Rama. Temos também o Srimad Bhagavatam, que significa, ou melhor, que trata sobre a devoção a Deus e tem, por se eu não me engano, 18 livros sobre isso e falam sobre a criação, como que funciona o mundo, que época estamos vivendo. São um conhecimento bem interessante que fala sobre Deus também. Por fim, estes livros, em regra geral, são que dão a base filosófica para toda essa tradição. Lembrando que, por ser milenar, temos diversos segmentos atualmente. Dessa maneira, temos algumas tradições que divergem de alguns pontos filosóficos dentro dessa própria tradição. Certo, gente? Agora falaremos sobre Brahman e Trimurti. Brahman representa a consciência originária, aquilo que é o manifesto, aquilo que está por trás de tudo, aquela verdade absoluta que discutimos sobre, e ela se manifesta. E quando ela se manifesta, ela também pode se manifestar na Trimurti, que é Brahma, o Criador, aquele que cria, Vishnu, aquele que preserva, e Shiva, aquele que destrói. Se pararmos para analisar, este representa um ciclo. Por exemplo, nascemos, vivemos, morremos. Olha só, Brahma, Vishnu, Shiva, estado gasoso, estado líquido, estado sólido, ou seja, sempre é um ciclo. Muito bem. Além disso, Vishnu, ele como preserva essa vida material nossa, ele encarna na Terra, ou seja, no nosso mundo, para que seja restabelecida a ordem divina. Dessa maneira ele tem diversas encarnações, e uma delas é Krishna. Muito bem. Deste conceito que temos agora, podemos também seguir para alguns princípios desta própria tradição. Como, por exemplo, temos o Dharma, que significa que essa ordem, como assim ordem? Em que sentido? Uma ordem da soberania do divino, ou seja, como também podemos ver como o dever ocupacional perante a divindade. Dessa maneira, daqui que surge aquelas castas que conhecemos. Como, por exemplo, temos a caça da classe educadora, temos da classe administrativa guerreira, temos da classe comerciante,
comerciante e produtora, assim como aquelas são da classe operária, aqueles que ajudam todos os outros a efetivar seu trabalho. Esta ordem social que classificamos agora representa a função, o nosso propósito de ação perante a comunidade. Também temos a ordem espiritual, que representa nosso ingresso com o conhecimento espiritual, com a verdade que seja, assim como na segunda fase lidamos como um chefe de família, depois de termos de conhecimentos, sendo mais maduros, temos alguma família e a partir desse momento ainda assim fazendo a nossa função. E na terceira fase deixamos a família, isso com a anuência de todos, permitindo, para se dedicar a essa vida espiritual. E por fim, também dedicamos totalmente essa vida, ou seja, seria o momento que estamos somente vivendo essa vida espiritual. Muito bem, estes são as divisões que temos pelo princípio do Dharma. Lembrando que o Dharma representa fazer o que é correto baseado na dignidade, viver o seu mundo espiritual dentro de você e a seu redor. Temos o Sansara, que é o ciclo de renascimentos e mortes. Lembra? Brahma, Vishnu e Shiva, esse ciclo que é de nascimento e morte. Como consigo se reparar? Vivemos esse ciclo todo dia, certo? Nessa vida que temos. E se formos parar na questão de reencarnação, seria o mesmo processo vivendo novamente. E essa vida acontece pois somos almas condicionadas. Como assim almas condicionadas? Somos pessoas que cometemos erro, vivemos em ilusão e por viver na ilusão não nos identificamos com quem realmente somos e isso nos prende a essa roda do Sansara. Como também temos a lei do karma, ou seja, o karma são métodos e métodos de ações passadas que elas têm algum efeito na vida atual. Então essa lei do karma mais a roda do Sansara é o que nos prende aqui. Lembrando que as almas condicionadas são pessoas que cometem erros, que vivem da ilusão porque não sabem da verdade. E essa verdade quem é? É a falsa identificação com quem nós somos. Essa falsa identificação ocorre por não sabemos quem nós somos, mas quem nós somos? É dito que temos 5 corpos sutis. O primeiro é o corpo físico, então diz que também não somos esse corpo físico. Temos o corpo energético, é essa energia que temos dentro de nós, também não somos esse corpo energético. Temos o corpo mental, nossas ideias e nossas emoções, e também não somos. Por que não somos esses 3 corpos? Porque eles são temporários. Assim como eu fico novo, depois eu fico velho, assim como eu tô animado, de uma hora eu tô meio cansadinho, uma hora eu vou ter uma filosofia, outro dia terei outra. Além disso, temos o corpo psíquico, ou o corpo da sabedoria, o conhecimento, como alguns dizem, que significa essa percepção extrasensorial, que temos com a ligação com a nossa alma, mas também é temporário, às vezes nós temos, às vezes não temos, não somos isso também. E por fim, temos a nossa alma, ou corpo causal, que dizem, que é onde só tem a felicidade e a abundância. Esses corpos sutis, não que sejam em volta, não como fosse uma roupagem, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas lá no fundo, no íntimo, de maneira didática, temos Brahman, ou seja, essa verdade absoluta, essa centelha divina que vive em cada um de nós. E qual o nosso papel, o nosso propósito nessa vida é reconhecer essa centelha divina para que conseguimos nos libertar. Isso se chama moksha, a libertação da alma. Libertamos a alma quando conseguimos perceber quem nós realmente somos. Dessa forma, reparamos qual é a razão também do sofrimento. Essa falsa identificação, por ficarmos apegados a coisas, ou devemos à nossa própria ignorância de não saber a realidade, nos apegamos a coisas que realmente não fazem parte de nós. Além disso, é dito que, nos textos éticos, que o próprio sofrimento é devido ao nosso corpo, à nossa mente, assim como a mente e corpo dos outros, e como também como as calamidades naturais. E só a forma de conseguirmos escapar dessa questão é entendermos quem nós somos de verdade. Então, quando você descobre quem você é, quando eu descubro quem eu sou, conseguimos perceber que somos partes de uma única essência, porque tanto dentro de mim quanto dentro de você tem essas essências que manifesta e não conseguimos perceber, pois ainda não somos capazes da verdadeira identificação interna. Tá, gente? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é um resumo geral sobre o que trata essa tradição. Curtem, compartilhem, comentem, muito bem. E porventura terá mais vídeos.
Lembrando que esse canal está querendo discutir sobre a filosofia de cada tradição e até entrar nos textos sagrados de uma maneira para que possamos compreender mais o que cada religião acaba comentando. Então, sendo assim, gente, muito obrigado.